Boa tarde, colegas internautas do Facebook e do YouTube. Continuando nossas explanações semanais, hoje vamos fazer alguns esclarecimentos, como geralmente nós fazemos. Geralmente nós fazemos algumas publicações no sábado e na hora de rever, ver que ficou faltando alguma coisa e sentimos que ficou alguma coisa pendente. E no domingo fazemos esclarecimentos e colocamos algumas novas questões. Ontem nós estávamos explanando e fizemos algumas citações bíblicas sem indicar diretamente a fonte. Nós gostamos de fazer isso porque para aplanar um pouco a questão, se for questionado, de onde que você tirou isso na Bíblia, de onde que tem por isso, né? Nós fizemos algumas que nós não decoramos a Bíblia, Cristo não pede isso, Cristo quer que viva, né? A gente vive o Evangelho, decorar o Evangelho, essa é uma crítica dele, né? E nós não anotamos algumas passagens. E hoje vamos rememorar, né, essas passagens. Nós vimos falando da questão de Deleuze, a questão que ele inaugura na figura pessoal dele, né? No seu trabalho pessoal de filósofo, ele inaugura um dos primeiros e talvez o maior expoente da chamada filosofia da diferença, que é muito utilizada pelos chamados movimentos identitários, né? Os movimentos de pessoas excluídas, seja em questão de nação, vamos dizer assim, por exemplo, os povos indígenas, os povos originários, seja de questões sexuais, né, prostitutas, LGBT, né, e eles pegam muito Deleuze sobre isso, né. Então, na dobra, o Deleuze até, se por respeito ou não, ele faz comentários bíblicos, ele não entra nesse assunto, mas os comentários deles deixam cláusula aberta, nós vamos ver. Mas voltando ao que nós falamos, né, nós falávamos que tem a passagem bíblica que fala: as prostitutas e cobradoras de impostos vos precederão no reino de céus. Isso nós falamos a partir da passagem bíblica de Mateus 21, 28 a 32. Nós vamos pegar a Bíblia católica da Ave Maria, o catolicismo que tem essa valorização da questão da mulher pura, tudo, né, tradicional, e da questão da virgindade, por causa da virgindade da Virgem Maria, que é da Bíblia Ave Maria, só vou mostrar aqui, se der para ler a indicação. A Bíblia da Ave Maria. Então, Mateus 21, 28 a 32. É a passagem. Mateus 21, 28 a 32. A passagem é grande, né? Ele fala aqui da questão do pai que pediu um filho para ir trabalhar, e ele disse: eu não vou, mas depois se arrependeu e foi. Outro falou: eu vou, mas acabou não indo. Mas depois ele vai falar no versículo 31. Em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Isso aqui em Mateus 21 a 32. Nós alargamos para a questão dos LGBTs, homossexuais, essas outras pessoas, né, que caberia. No Evangelho, Cristo não tem nenhuma declaração, nem frontalmente contra, nem frontalmente a favor dessa questão do homossexualismo. A favor é muito difícil pela época e pela a visão de Cristo de matrimônio, que é a visão tradicional. Mas tem essa visão contra o preconceito, a perseguição e até violência, né?
Agora, o Antigo Testamento tem, né, na passagem de Sodoma e Gomorra, e São Paulo, nos Atos dos Apóstolos, uma das cartas dele, São Paulo fala que os pederastas, né, os homossexuais, não entrarão no reino dos céus. Mas tem uma passagem de Jesus que ele cita indiretamente essa questão, quando ele fala que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no juízo do que por aquelas pessoas. Vamos ver isso aqui na harpa cristã dos protestantes, né? Isso está em Mateus 10, 15. Ele fala as pessoas que não aceitaram a mensagem de Cristo. E não aceitar não é só falar Senhor, Senhor, é viver, né? E a mensagem de Cristo é a mensagem de amor. Mas Mateus 10, 15, aqui na harpa cristã, essa já é dos evangélicos protestantes, né? Uma base. Em verdade vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade, ou para aquele povo, depende da tradução, né? Mas o sentido é esse. Sodoma e Gomorra foi condenada, e um dos maiores crimes foi a questão da homossexualidade, segundo o Antigo Testamento. Até hoje o termo sodomia, quando fala, é um termo pejorativo para se falar das relações homossexuais. Então não vai ter esse rigor. Se fosse algo totalmente proibido, né, e fosse uma condenação ipso facto, né, não tem escapatória, não teria isso. Mas Cristo já, quando falou Sodoma e Gomorra, tem essa questão. E ele fala na passagem de uma cidade que recusa a sua mensagem. Né? Os apóstolos foram delegados para ir nas cidades e pregar, né? Quem vos receber, né, ele será abençoado, e quem vos renegar, vocês saiam e batam o pó de suas sandálias. Os habitantes de Sodoma e Gomorra serão melhor tratados que aquilo. E a mensagem de Cristo, hoje nós tivemos na liturgia católica a passagem que fala da mensagem de Cristo, e onde ele resume os mandamentos, né? Na liturgia católica de hoje, vamos pegar a Bíblia católica, né? Onde aqui consta o ano litúrgico, né? Nós estamos na 31ª semana do tempo comum. 31ª semana do tempo comum, é uma Bíblia velha. A passagem é de Marcos 12, 28 a 32. Marcos 12, 28 a 32. É a passagem chegou-se a ele um dos escribas que os ouvira discutir, e vendo que lhes responderam, ele indagou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e de todas as tuas forças. Eis o segundo, não. Aí numa outra passagem, não sei se em Lucas ou em Mateus, que ele fala o segundo não é maior que esse. Nisto se resume a lei e os profetas. Aí ele fala, o segundo é maior, e o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui ele fala próximo, ele não fala que é um judeu, não fala que é um samaritano, não fala que é um grego, não fala que é o próximo, né? É a pessoa que está próxima dele, independente, e esse é o sentido do cristianismo. Vamos ver aqui em Mateus, que já tem a indicação, né? Essa é a leitura indicada na igreja hoje, mas tem os paralelos, né?
Mateus é 22, 34, que ele fala que isso se resume à lei e os profetas. 22 e 34. Aqui. Este é o maior mandamento, amarás o Senhor teu Deus. E o segundo, semelhante a esse, amarás teu próximo como a ti mesmo. E aqui já indica que está em Levítico, né, 19. Nesses dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Aqui Jesus resumiu a lei. Então, uma pessoa pode ter uma atitude muitas vezes não cristã, como as prostitutas, alguém de LGBT, mas tem um bom coração, uma boa atitude, né? Isso vai levar em conta, né? E tem uma atitude de amor para o seu próximo. E mesmo que assim não fosse, tem outra passagem que Cristo fala isso aí, que é a questão dos amigos. Até aquele que é inimigo é para o cristão abençoar. Nós vemos aqui, tem outras passagens, aqui nós temos em Lucas, para abreviar. Lucas 6, 27, acho que até o 30. Digo-vos a vós que me ouvis, amais os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, e orai pelos que vos injuriam. Se não me engano, São João Apóstolo vai repetir isso aqui. E então, mesmo um homossexual que afronta a igreja, faz oração com a igreja, Cristo, até essas pessoas que pede para orar e abençoar. E o que não faz isso, muito mais ainda, né? Então, que não tem essa questão. Numa cidade alguém pode fazer isso e os cristãos podem bater, mas esse foi um sentido geral, né? Cristo diz que não haverá muito rigor, mas as coisas variam. Tem outra frase de Cristo, né, que mesmo assim, mesmo aqueles grandes pecadores, ninguém sabe o seu íntimo, né, podem ter a salvação, porque para Deus tudo é possível. Isso está em Lucas 18, 27. E tem outras passagens também, eu pego cada um, mas esses são sinóticos, para ter outras passagens nesse sentido, né, que para Deus tudo é possível. 18 a 27. Aqui está no 19. 18 a 27. Respondeu-lhe Jesus: o que é impossível aos homens é possível para Deus. Então, mesmo essa grande condenação que tem dessas pessoas, ninguém sabe o que passa no coração, Deus julga segundo o coração. Então, isso é que nós viríamos para esclarecer os pontos que nós tiramos. Falando de Deleuze, ele tem dois paralelos, voltando um pouco, né, relembrando, ele é contemporâneo de Boff num paralelo diferente. Boff é da teologia da libertação. A teologia da libertação começou o marco inicial dela, histórico, em 1968, com a conferência de Medellín, se não me engano, ou 67 em Medellín. Depois teve a de Puebla, no México, acho que foi em 80, 82, mas em Medellín, 68 foi. Em 68 teve os movimentos estudantis, né, do maio de 68, e Deleuze era professor de filosofia na época, e ele apoiou e foi um dos grandes ideólogos daquele movimento, né? E aí é que começou, já tinha os movimentos em São Francisco, já tinha o movimento ecológico, são todos movimentos de diferença, né? A diferença, por exemplo, do movimento ecológico, já tinha movimentos no lado, tem questão de capitalismo, o Deleuze critica o capitalismo, mas tinha questão do socialismo. O Deleuze não tem notícia dele falar uma crítica assim, mas os movimentos criticaram
principalmente o stalinismo e alguma ortodoxia do marxismo-leninismo, né? Então, é um movimento que foi chamado como essa filosofia da diferença, que se você na época, vamos dizer, não era nem capitalista nem socialista, né? Hoje nós também mais ou menos seria uma terceira via, mas não era uma via diferente, né? Divisão do mundo, divisão de sociedade. E Leonardo Boff é da Teologia da Libertação, que é desse mesmo período. E a igreja estava vendo um período de abertura. Eles têm o mesmo clima, né? E as duas obras se completam nessa, né? Nós vimos aqui na dobra, Deleuze analisa muito em torno da questão da figura de Adão, né? Mas ele, embora ele fala de Cristo Salvador, só fala isso, ele não explana. Mas aí Leonardo Boff, no Jesus Cristo Libertador, ele faz um apanhado cristológico, né? Ele vai falar dessa questão de Cristo, né? E é na parte que ele fala, para os judeus na diáspora, Jesus é o novo Adão e Senhor. Os judeus cristãos vivendo na diáspora estavam sob a influência da cultura grega. Eles tentam decifrar a riqueza do mistério de Jesus com conceitos tomados da tradição judaica, enriquecidas, porém, com novas representações vindas do seu mundo ambiente. Assim, atribuiu-se a Jesus o título de Senhor. Senhor é inicialmente, como nos dias de hoje, um título de gentileza. E Jesus foi nos evangelhos chamado assim por pagãos, mas também por Jesus, também por judeus. Depois da ressurreição, a comunidade palestinense começou a chamar o ressuscitado de Senhor no sentido escatológico. Ele vem e trará a consumação dos mundos. No mundo judaico, no mundo helênico, os judeus invocavam Jesus. Mais na frente lá, quem está em Cristo já é nova criatura. Por isso, Cristo é visto pela comunidade também como a nova humanidade e o novo Adão. Aqui ele cita Romanos 15, nós já tratamos lá, né? E Coríntios 15, 15. Né? Romanos 5, 12 a 21, Coríntios 15, 15. Então aqui ele já fala dessa questão histórica do Cristo. Então, Cristo superou isso, né? Nós falamos também da passagem que Deleuze sugere essa questão da filosofia da diferença e a diferença defende, uma das defesas é a defesa da singularidade do indivíduo, dos seus problemas, né? Esse é um dos princípios, né? Deleuze fala, a enormidade da crise da Idade Média, né, deve corresponder a uma exasperação da justificação. O mundo deve ser o melhor, não só em seu conjunto, mas em seu detalhe. Aqui que está a filosofia da diferença, o detalhe, em todos os casos. É uma reconstrução. São assim as mônadas, os eus em Leibniz, autônomos, cada um dos quais tira do seu fundo o mundo inteiro e trata a relação exterior e a relação com os outros como uma desenrolar da sua própria molabilidade, da sua própria espontaneidade, regulada de antemão. Então, Deleuze aqui aí fala dessa questão, né, que Leibniz já via isso, né? Só que Leibniz não via essa superação desse novo homem, né? Ele vai criticar isso, porque Leibniz, ao colocar muito nessa questão horizontal, né, ele cria a possibilidade de um homem voltar a errar. O Adão ele tem liberdade para tomar o caminho certo, mas ele ainda pode voltar a errar. Então, segundo Deleuze, ele fica enclausurado. Essa é a crítica que nós falamos, né? E depois nós descobrimos.
Aí fala, o princípio do otimismo ou do melhor, salvo a liberdade de Deus, é o jogo do mundo. E de Deus que garante essa liberdade. Há um Adão que não peca. Aí ele fala, acontece que nem a própria liberdade do homem está salva, uma vez que deve exercer-se no mundo existente. Para o homem, não basta que Adão possa não pecar em outro mundo, se ele certamente peca neste mundo aqui. Então, ele não acredita muito, segundo a crítica dele, segundo a interpretação de Leibniz, né, que se o homem pecar, ele perde o mundo de novo, então não há libertação. Aí no início Deleuze já colocou essa questão do andar de cima, né? Nós estamos sujeitos aqui, vamos superar realmente totalmente, aí tem essa questão do andar de cima lá. Aqui, enquanto tiver, nós vamos estar realmente sujeitos a isso. Aí aqui que muitas vezes, talvez, complementa um pouco a teologia da libertação, e muitas vezes alguma interpretação errônea achou que a teologia da libertação pregava o comunismo e o comunismo fosse a solução de tudo. Aqui Deleuze está criticando isso. Mas ele fala muito dessa questão. No Barroco tinha a questão do jogo. O Pascal fala dessa questão do jogo, né? E da aposta de Pascal. Né? Quem quiser ver isso, vê. O Deleuze não fala da questão da aposta, mas é uma questão bem medieval. Uma da prova da existência de Deus é essa questão desse jogo. Aí Deleuze vai falar, o jogo do mundo tem vários aspectos, emite singularidades, estende séries infinitas que vão de uma singularidade à outra, instaura regras de convergência e divergência, de acordo com as quais essas séries de possíveis possam se organizar. Portanto, Deus não escolhe somente o melhor dos mundos, isto é, o conjunto compossível mais rico em realidade, mas escolhe também a melhor repartição de singularidade dos indivíduos possíveis. Poderia-se conceber para o mundo outras repartições das singularidades, outras delimitações do indivíduo. Quando Deus dá essa liberdade, e quando o indivíduo tem essa liberdade, muitas vezes tem uma atitude diferente, não significa uma condenação. Muitas vezes, como que fala, é uma forma de Deus melhorar o mundo, né? Então, essa questão identitária aí é vista aqui, essa é uma outra visão, e não foi muito aprofundada pela teologia da libertação. Ele fala aqui da crise do mundo antigo, é a crise da Idade Média. Não tinha muita esperança, vivia em eterna guerra. As cidades eram construídas em volta de fortalezas, os feudos tinham fortalezas para evitar a invasão dos bárbaros, a vida era em suspense o tempo inteiro, né? E tinham pestes, então, devido ao esse ambiente belicoso geral, né, não tinha tempo de se parar, nós já analisamos isso, né, e se aprofundar as questões de saúde e tudo. Né, então tinham várias pestes na Idade Média, outra explicação. Então, esse andar de cima funciona. Hoje em dia acontece isso, nós estamos vendo tudo, mas chega um momento da individualidade. Deleuze não fala isso, essa é a conclusão nossa, de que vai se necessitar desse andar de cima, né? Até com uma válvula de escape, né? Essa experiência mística de até os budistas, e quem tem terapia com filosofia budista, tem isso, né? De você se isolar do mundo, não andar de cima, mas é um andar que não é esse, né? É um nirvana, né? O catolicismo tem essa questão do andar de cima.
Paralelamente, nós estamos vendo, vou ver depois também, uma outra santa que falou sobre isso, né? A questão das moradas, Santa Teresa de Ávila, do Império Romano, e como você educar a atingir essa morada, né? E se atinge ela aqui, o budista também se atinge ela aqui. São terapias parecidas também, né? Que é a questão dos monges budistas e ela é uma monge católica. Então era mais ou menos isso que nós queríamos esclarecer. Boa tarde.